Você já viveu um momento em que você se preparou para ficar calmo, para ficar tranquilo, para ter um almoço bacana, para ter uma reunião boa, produtiva, focada naquilo que interessa de fato, e de uma hora para outra a coisa desanda e acaba numa discussão, acaba numa briga, acaba falando aquilo que não devia. É sobre isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje, porque existem formas, existem cuidados, atenções que nós devemos ter para que a gente consiga ter uma relação harmoniosa. E quando eu falo de relação harmoniosa, eu não estou dizendo que você tem que amar sempre o outro, mas você pode manter a sua conversa, a sua relação numa condição de respeito, de harmonia, porque nós não escolhemos todas as pessoas com as quais nós relacionamos. Existem umas que de cara a gente já ama de paixão. Existem outras que quando ela chega perto a gente até arrepia, não desce, é assim que a gente fala. Eu não consigo engolir fulano de tal, como se engolir fosse uma solução, né? Porque depois que a gente engole, a gente tem que digerir. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar de alguns ruídos na comunicação, ruídos na relação. Ruídos é tudo aquilo que interfere na interpretação daquilo que é dito com aquilo que é recebido. E tem muitos ruídos que são sutis, outros são grandes, mas de fato todos eles prejudicam muito as relações, sejam elas amorosas, afetivas, profissionais. E nesse caso eu vou falar de 4 que são simples. São simples que a gente tem que se policiar. A gente precisa de vigiar e conhecer nosso comportamento para que a gente possa identificar. Uma vez identificado, como eu posso fazer para mudar esse comportamento, mudar essa questão de sempre terminar numa briga. A gente vê muito isso em encontros de família. As pessoas bebem, se alteram e sempre acabam no mesmo lugar, uma saindo com raiva da outra. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre as emoções reprimidas. Existem pessoas que vão guardando para não se indispor com o outro. Ela vai guardando, guarda raiva, guarda frustração, ela vai guardando palavras que incomodaram a ela, pensamentos e sentimentos, e aquilo vai ocupando espaços. E quando ela assusta, aquilo já transbordou. E na hora que isso transborda, o que transborda é raiva, é mágoa, é rancor, é ressentimento. Então essa é a primeiro ruído, primeira coisa que nós precisamos prestar atenção. Não devemos reprimir todas as emoções, achar que depois a gente dá jeito, e essa hora de depois a gente dá jeito nunca chega. A segunda coisa que atrapalha muito, rancor e mágoa. Guardar rancor e guardar mágoa é a receita certa para que a gente tenha depressão, para que a gente tenha frustração, para que a gente tenha ressentimento. Não guarde mágoa e ressentimento. Não é pela pessoa, é por você. Arrume uma forma de você gerenciar o seu nível de ressentimento e de mágoa. O terceiro item que eu quero colocar aqui como ruído é o não perdão.
O não perdão tem muito a ver com a mágoa e com o ressentimento. É como se fossem níveis que vão descendo. Você guarda mágoa, você guarda ressentimento, e aí aquilo vai crescendo dentro de você e vai ficando cada vez mais forte, cada vez impactando mais a sua vida e atrapalhando a sua vida. E o não perdão também, assim como o ressentimento e a mágoa, não é pelo outro, é pelo mal que causa em nós. Esse sentimento negativo, represado dentro de nós, ele causa muitos problemas. Problemas inclusive físicos, de doenças graves que são originadas a partir desse armazenamento. A gente vira um almoxerifado de sentimentos ruins. E quando nós temos dentro de nós um processo negativo que nos torna especialistas em armazenar coisas ruins, a gente começa a ter pensamentos ruins, sentimentos ruins e comportamentos reativos, comportamentos que nos levam para onde nós não queremos estar. Bom, falei dos ruídos, daquilo que nos impede de ter uma relação harmoniosa com o outro. E tudo, percebam que até agora eu não falei de um terceiro, eu falei só daquilo que eu controlo, daquilo que eu posso agir sobre. E isso é fundamental, porque quando nós pensamos em relações harmoniosas, a gente sabe que depende de mim e que depende do outro, mas o gerenciamento daquilo que me impede de ter boas relações, a maior parte depende de mim. Do que eu guardo, do que eu jogo fora, do que eu trabalho, do que eu evoluo. E o autoconhecimento ajuda demais nesse processo. Bom, a partir do momento que eu tomo consciência da frequência com que os ruídos estão na minha vida, na minha comunicação, na minha percepção da realidade, porque a realidade é uma percepção individual, que depende de muitos fatores, eu preciso ter empatia, eu preciso ter a disposição de ouvir o outro de forma ativa, sem me preocupar em me defender, sem me preocupar com a minha razão. Às vezes, ter razão não significa absolutamente nada além de ter razão, porque você perde momentos extremamente valiosos, mesmo que você não tenha razão. E ninguém tem razão o tempo todo. E a verdade, ela não é uma só. Cada um tem a sua verdade em função de uma série de coisas, inclusive do filtro, da experiência de vida, sobre tudo aquilo que ela passou, sobre tudo aquilo que ela sofreu, sobre tudo aquilo que ela aprendeu de forma tranquila ou dolorosa. A responsabilidade da comunicação, ela é do comunicador. Aquilo que eu estou dizendo, se não está ficando claro para você, sou eu que preciso verificar. O áudio tá bom? A minha fala tá boa? É responsabilidade minha. Então a gente precisa pensar nisso. E quando nós falamos uma coisa com uma outra pessoa, que nós entendemos que ela é importante, a gente precisa certificar se aquilo que foi dito é aquilo que a pessoa entendeu. Porque existe uma distância muito grande entre aquilo que é falado e aquilo que é ouvido, entendido, absorvido. Vou dar um exemplo. Você pode dizer, isso aqui está errado.
isso aqui está errado. Quando você fala da segunda forma, pode ser que a outra pessoa com quem você está falando, ela entenda que você está acusando. A sua acusação, ela não está dita em palavras, mas a nossa comunicação principal não é com palavras. Nós comunicamos com gestos, nós comunicamos com a expressão corporal, com o tom de voz, com a gesticulação, com o nosso exemplo, com o nosso silêncio, com a nossa omissão. Tudo isso faz parte do nosso processo de comunicação. Então, quando nós não temos uma relação harmoniosa com a outra pessoa que nós queremos ter, a gente precisa avaliar não só as palavras, mas a forma, o momento, o tom que nós falamos, tendo atenção e foco principalmente no outro. Para mim, que faço vídeos semanais, cada vez que eu treino, vai ficando mais fácil. Para uma pessoa que não gosta, não está acostumada a fazer um vídeo, é muito difícil. E claro que isso depende de uma série de fatores, inclusive do perfil comportamental da pessoa, se ela é mais extrovertida ou não. Mas o que importa aqui é a gente assumir, a gente verificar se aquilo que está sendo dito, a pessoa está recebendo daquela forma. Se não, eu preciso mudar a forma de falar, eu preciso mudar o jeito de falar, o horário. É muito comum, principalmente os pais, corrigirem os filhos na hora que eles fazem alguma coisa errada. O filho chegou tarde, além do horário combinado, a mãe fala, o pai fala. Aquele momento, ele não é o melhor momento para você fazer isso. Qual é o melhor momento? É quando você está calma, quando você está num momento que a outra pessoa está desarmada, porque aí você pode construir um combinado. Aí você pode discutir determinadas regras sem precisar de demarcar sua autoridade, sem marcar sua eu que mando aqui. Porque quando nós estabelecemos isso de forma inadequada, a única coisa que a outra pessoa faz é se fechar. E quando ela está fechada, não importa quão bom você seja em comunicar, aquela porta não está disponível. Isso quer dizer que o ouvido dela não está disponível. Entender que o outro tem direito a um ponto de vista diferente da sua. Ter humildade de aceitar, de se abrir para aquilo que o outro está dizendo. Isso é fundamental para se ter uma boa relação. Alinhar valores. Muitas vezes a gente dá importância para uma determinada coisa e que aquilo não faz sentido para o outro. Por exemplo, a verdade. A verdade, ela não é o maior valor para todas as pessoas. Tem gente que não se importa com isso tanto quanto eu, por exemplo. Então, se uma pessoa fala uma mentira para mim, ou fala, ou faz um movimento de incoerência, aquilo para mim já dispara um gatilho. E esse gatilho me faz ter uma reação diferente daquela que eu queria ter naquele momento. Então eu preciso alinhar os valores, ser generosa comigo, no sentido de que eu posso estar errada, no sentido de que eu posso me enganar e que o outro também pode. E dessa forma a gente consegue desenvolver relações mais harmoniosas, com mais serenidade, com mais perenidade. Pense nisso durante essa semana. Veja quais são os ruídos que têm interferido nas relações que lhes são importantes.
e assuma o compromisso com você, de mudar em você, para que a sua mudança reverbere na mudança das pessoas que vivem à sua volta. Até!